pessoal? Olha, dando continuidade ao nosso estudo sobre o reino Plantae com relação a raízes, caule e folhas, a gente vai fazer hoje uma mini exposição laboratório, né? Já que eu não posso estar aí presente, né, com vocês lá no Carmelo para a gente sairmos, né, para a área externa, onde tem uma grande biodiversidade, né, embora devastada, né, que é a Mata Atlântica e os entornos, mas ainda existe uma grande biodiversidade existente. Aí a gente vai decorrer para a página, né, que se trata de folhas. Depois a gente vê os tipos de raízes e os tipos de caule. E analisando esse conteúdo a fundo, a gente parte pelo princípio do estudo do meio. O que é que nós vamos fazermos agora? Nós vamos analisarmos algumas partes relacionadas à folha. Na próxima a gente vai decorrendo por raízes e por tipos de caule. Observe que você tem uma leitura aqui sobre folhas. O que se trata? Folhas, estruturas presentes nos vegetais, são as principais responsáveis pela fotossíntese. Lembra do feijão que a gente produziu, aquela experiência que alguns rapazes daí acharam que era bobinha, mas não é não, porque isso é profundo. Quando você analisa que um planeta distante do Sol escuro não vai produzir alguma espécie de vida porque está relacionado ao Sol, né? Porque o Sol é fonte de vida. E ao plantar uma semente e cobri-la, ela vai ter deficiência em produzir o seu próprio alimento. E ela, tendo deficiência em produzir o seu próprio alimento, ela não vai sobreviver, porque ela, ao receber a luminosidade, ela realiza a fotossíntese. E na fotossíntese estão ali todas as químicas necessárias para a produção do seu alimento. Continuando, fotossíntese pela respiração e pela transpiração, ou seja, a perda controlada de água de forma de vapor pela planta. Ela adquire a água pelas raízes e também pela folha e vai liberando a grande quantidade de oxigênio. Se eu ia mandar fazer a segunda experiência, era pegar e colocar aquela planta dentro de um vidro. E você ia perceber que ela ia suar o vidro todinho, porque ela libera essa grande quantidade de substâncias produzida por essa troca de gases. E é interessante isso. E graças ao quê? Graças às folhas. E é interessante que as folhas elas estão relacionadas nessas partes. Ela tem o que? O limbo. O que é isso, professor? Parte laminar da folha, né? Dotada de nervuras, ou seja, estruturas compostas de xilema e floema, vasos que distribuem a seiva, que é produzida através da fotossíntese. Ela também tem o pecíolo, né? Isso aqui. Quando você vir analisar que é a estrutura que prende o limbo ao caule, você já vai identificando que todas as folhas estão agarradas, elas não estão soltas. Então, o pecíolo é a parte que prende a folha. Aí você tem a bainha, a expansão da base da folha que fica junto ao caule. Vamos ver algumas aqui com relação a essas informações. Olha só, que folha interessante. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver ela aqui, ó. Ó. Essa folha é grande, né? Alguém já sabe do que se trata? Tem lá no Carmelo. É uma espada de São Jorge. Olha aqui a borda dessa folha. Olha só uma nervura existente aqui nela. E o caule, não dá para você observar muito, mas eu vou pegar essa planta aqui, ó. Um trevo verdadeiro. Olha, isso aqui é um trevo, né? Olha as nervuras no trevo. Tá vendo aqui? Essas nervuras, elas são responsáveis para conduzir as seivas para ela. Olha a parte aqui que corresponde à estrutura que prende no caule. Esse limbo aqui, ele vai prender o trevo verdadeiro no caule. E é interessante, viu, que tem pessoas que fazem artesanato com isso. Coloca num livro para ela dessecar e ela fica como se fosse um símbolo da sorte.
Nesse tipo de folha você observa bem as nervuras, né? Olha um amaranto aqui, ó. Tá vendo? Conhecido também como folha-pulmão. Você vê também a parte que prende ao caule e você observa as nervuras bem detalhadas, tá vendo? Tanto na parte superior da folha quanto na parte, né, inferior dela. E é interessante que todas as folhas, a partir do momento que você vai fazer a observação, olha, esse aqui é um Anthurius. Olha aqui as nervuras, olha as bordas, né, existente nela. E olha a parte que prende ao caule. Outra folha com tipos de nervuras diferentes, mas não deixa de ser igual às que nós observamos nas anteriores, né? Tanto na parte inferior quanto na parte superior você observa. E olha a parte que prende ao caule. Varia de tamanho, de espécie para espécie. E é interessante que essas características de folhas, elas podem ter vários tipos com caracteres diferentes. Quando você vir analisar alguns caracteres diferentes, embora sendo planta, ela tem caracteres diferentes, né? Olha só, colorações diferentes, mas você vê que ela tem verdes. Olha só, isso é uma impressão digital. Nenhuma folha sai com um desenho igual. Se você observar, nenhuma é igual. Elas têm desenhos diferentes. É feita a nossa digital. Nenhuma é igual. É feito a íris do olho. Tá vendo isso aqui? Olha as nervuras dela. Elas têm em comum fotossíntese. Praticam a fotossíntese, desculpe. O que tem em comum a coloração verde e outras colorações são incomuns. Mas nessas folhas aqui que eu apresentei a vocês, tem uma característica nela, que é diferente de muitas outras. São venenosas. Essas aqui. Qualquer animal comer isso aqui vai ter um problema. Na floresta é fácil você identificar uma planta venenosa, porque uma boa parte dela não está furada pelo bicho. Então, o pé de comigo ninguém pode, a minha espada de São Jorge, a espada de São Jorge e o outro comigo ninguém pode, embora sendo diferentes, elas têm características comuns e diferentes. Então, as folhas têm formatos diferentes, têm colorações diferentes, mas ela tem fixação no caule, elas praticam a fotossíntese. O que elas têm também em comum é veneno, né? Diferente dessa planta aqui, ó, que não tem veneno. Tá vendo? Mas olha a nervura dela. É interessante que já sai a coloração. Isso aqui é uma planta tapete, né? É muito bonita a planta tapete. Observe que a planta, né? Ela tem as suas nervuras. E por que é chamado planta tapete? É bem macia essa planta aqui, ó. Parece veludo. São plantas tapetes as duas. Embora sendo diferentes, mas são da mesma espécie, porque as flores dessa aqui bem rosinha, dessas aqui bem vermelha. Então tem uma textura muito semelhante a um veludo. E esse tipo de folha, o que você vê em comunhão com as outras, com as venenosas, é as nervuras, a coloração verde. Isso é uma característica interessante. E existe uma infinidade de folhas no reino Plantae, né? Milhares e milhares delas. Ó, por exemplo, quando eu pego uma folha dessa, eu lembro do príncipe Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Buda, ele chegou... Lembra da samambaia que eu falei para vocês que uma boa parte delas, elas produzem as sementes na própria folha e deixam elas toda picotadazinha, né? Então, é um tipo de folha bastante peculiar, que parece que ela está com um bichozinho. Voltando para o príncipe Siddhartha Gautama. Ele pegou 4 folhas dessa numa floresta, né, lá na região da Índia, que o príncipe Siddhartha Gautama é o Buda, tornou-se um iluminado, a palavra Buda significa iluminado, e ele pegou 4 folhinhas dessa e mostrou aos seus discípulos, dessas não, né, folhas de plantas, e disse, estão vendo essas folhas aqui? Aí eles disseram, sim, isso é o que eu sei. Estão vendo todas aquelas folhas da floresta, que são milhares e milhares de milhões, é o que eu não sei. Então, bastante humilde, o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ele disse que não sabia muita coisa. Eu também não sei muita coisa. E se o coleguinha aí acha que sabe muita coisa, está enganado. A gente sabe assuntos limitados. Não é interessante isso? Então,
quando você, a gente vai partir para o conhecimento, a gente vai adquirir conhecimento. E a aula de campo ela é interessante, ela faz com que você identifique, né, na prática, onde é que ela busca a seiva, onde é que é a borda da folha, onde é que ela se fixa no caule, em qual tipo. Tem as picotadas, tem as folhas minúsculas. Isso aqui é uma folha medicinal.